ilustre magistrado Benhur visa é o ethos da família e do clã. E eu, se não houver nenhuma oposição, tenho o ethos e a administração da justiça. Por falar nisso, pastor Davi, eu gostaria até de elogiar muito o irmão e elogiar muito o Benhur, porque ele, como boa ovelha, ficou tranquilo a manhã inteira, aguardando o seu pastor chegar, o seu pastor falar e tudo. Essa é a ovelha que ouve a voz do seu pastor mesmo. Mas, professor, fica conforme o senhor queira fazer. Me pareceu que talvez pudesse ter alguma correlação, embora talvez ofenda aqui a ordem que o próprio autor colocou no seu livro, né? Mas eu estou à disposição. Se o Benhur quiser apresentar, e com o Davi, tranquilo, podemos começar por eles. Aqui na sequência, Davi, André, depois o João Batista. Professor, eu estou chegando. Está chegando aí agora à tarde. 10 minutos. Ele está chegando agora à tarde. O trabalho nós lemos e discutimos pela internet, então eu creio que nós dividimos um pouco, ele falar logo a primeira parte, eu vou falar outras duas. Então, eu creio que, no minuto, a gente... ele está só ingressando aí na sala. Ele avisou o senhor... Ele avisou ontem, né, no final da noite, que ele estaria viajando pela manhã, mas que ia participar agora à tarde. E já está... Eu estou aqui, hein? Ah, tá. Já está aí. O Davi está aí. Já está aí. Eu já estou aqui. E aí, vamos começar agora, pastor? Podemos começar, então? Podemos. Então, ok. O nosso tema é o ethos da família e do clã, 4.4 do nosso material. Esse assunto que nós estaremos participando agora com vocês terá a minha parte inicial, fazendo uma breve exposição, inclusive destacando a questão da solidariedade, que é muito presente no texto. E aquilo que me coube é exatamente fazer uma exposição inicial, apresentar um pouco daquilo que o texto fala da solidariedade familiar, e depois o Benhur vai prosseguir destacando os outros dois pontos. Bom, inicialmente, o nosso texto fala sobre o ethos. Eu não sei se os colegas aí provavelmente já dominam essa definição, essa nomenclatura a respeito do ethos, que é uma descrição dos hábitos e das crenças de um determinado povo. Pode ser um traço distintivo, característico. O ethos é exatamente esse conjunto de hábitos e de crenças de um determinado grupo. No caso nosso, a família e o clã. E muitos trabalham, inclusive, com tribo. É muito comum, quando nós estudamos antropologia cultural, a gente perceber também a tribo, que também é uma das primevas, uma das articulações sociais, juntamente com o clã, juntamente com a família. E o texto, então, caminha no sentido dessa construção da família e do clã a partir de uma ordem social. Ele destaca o objetivo que as pessoas necessitam de se ligar ao mundo externo, ao mundo extraterreno, transcendente, com as divindades. A gente percebe que o texto vai correr neste sentido. O intercâmbio que o chefe de família tem com as divindades, e aí nós falamos um pouco ontem sobre isso, as deidades locais, familiares, e o texto segue nesse sentido, que a aprovação das divindades, que eles têm consciência. E aí nós entendemos aqui, a partir do texto, esse processo de socialização, de construção social, ele se dá a partir da educação. E isso é muito interessante, porque a gente percebe uma sociedade aparentemente organizada do ponto de vista interno da família, a respeito da reflexão que se faz das normas de conduta,
da transmissão da ética, das doutrinas, dos bons costumes, daquilo que é correto. E esse ethos familiar, né, seria até uma redundância, ele começa aí as suas raízes exatamente dentro do âmbito familiar. Então, essa educação, essa construção social que se dá a partir da família. A família como a construção social, ouvindo as divindades locais, como nós já falamos aqui, o intercâmbio, e o autor ele caminha identificando as fontes para o estudo dessa moral da família na Bíblia a partir das narrativas, das tradições sapienciais, e daquelas partes da tradição legal de Israel. O autor coloca que, nesse contexto, a família é a comunidade vital e somente a solidariedade mútua pode manter coeso esse organismo social, a identificação com que ele beneficia os interesses de cada pessoa. Então, ele destaca nesse processo de construção essencial da família os valores básicos, como, por exemplo, a autoestima, a solidariedade entre os seus membros, o acordo de proteção e defesa mútua, e tudo isso capaz de questionar ou comprometer esses valores que deve ser reconhecido ou evitado, ou seja, no âmbito familiar se reconhece os valores, aqueles que são proibidos e aqueles que são permitidos. Inclusive, o texto caminha dentro deste sentido. Os costumes que são proibidos e os costumes que são permitidos. E é exatamente dentro dessa percepção que se constrói esse ethos familiar, o que é certo, o que é correto, o que pode, o que não pode, o que é reconhecido e o que deve ser evitado. E aí, dentro ainda dessa primeira parte, eu destaco o princípio da solidariedade. Aliás, princípio não, eu estou pensando eu estou falando pensando de maneira jurídica. Na verdade, não é um princípio que ele coloca aqui. Ele coloca a solidariedade como um requisito de sobrevivência dessa família. Para que a família pudesse sobreviver, era essencial a relação dos membros entre si, uma responsabilidade solidária. E ele, inclusive, ainda traz alguns exemplos. O levirato, que está sob o manto, sob a proteção da divindade, exatamente o levirato, uma forma desta solidariedade do irmão próximo assumir o lugar do falecido. E dentro ainda desse aspecto da solidariedade, eu destaco aqui também mais um item, mais um comentário, só um minutinho, que ele vai concluir a respeito desta solidariedade, que é a demarcação dos limites em que se encontra uma conduta incorreta e nociva e também a possibilidade de uma convivência mais harmônica de todos aqueles que integram a estrutura familiar. Por esse motivo, é fundamental a solidariedade familiar, que só é capaz de prosperar no convívio pacífico e benévolo em concordância com os poderes divinos. Então, a gente percebeu aqui essa consonância, né? esse par e passo familiar aí em consonância com as divindades, com o chefe de família, com a estrutura familiar, com a base da estrutura familiar, juntamente em consonância com os deuses. Então, essa era a minha parte, essa introdução do ethos familiar, calcado na educação, como um ponto de partida para aquilo que pode e aquilo que não pode, para aquilo que é devido e aquilo que é indevido, em consonância com aquilo que os deuses querem nessa estrutura familiar. Então, esta foi a minha abordagem inicial, eu passo para o Benhur. Professor, tem uma anedota no mundo jurídico que o advogado estava fazendo a sustentação oral e aí, de repente, ele fez assim, ó, e ficou parado, sabe?
E aí, mas passou alguém atrás e atrapalhou a verdade que ele queria passar de que estava com a imagem gravada. Eu não vou correr o risco de fazer isso aqui agora, que pode passar alguém atrás, né? E logo se perceber a intenção dolosa. Mas esse texto, eu fiquei assim, tão deslumbrado com tudo que o senhor falou ontem, e ainda hoje pela manhã, que hoje pela manhã eu não tive nem coragem de fazer pergunta, né? Primeiro, como bem colocou o colega Eric, né? Desde como o pastor não estava aqui para garantir as coisas que eu falasse aqui dentro desse texto, né? Embora eu tenha aí outros pastores, né? Que estão aí também no grupo. O pastor Jair, né? Podia socorrer, a Sara, que também já é quase uma pastora. Sara já passou de pastora. Né, mas esse texto... Então, eu achei até que o texto... as percepções ficaram até muito apequenadas diante de tanta grandiosidade que foi exposto aqui, né? O trabalho do Wilson mesmo, no meu sentido, ganhou assim, uma dimensão completamente diferente, que eu não conseguia entender nada que o Wilson pudesse extrair, né? E agora, de repente, eu vejo tanta coisa por Wilson extrair que eu nem sei se ele vai dar conta de tudo que tem por aí. Mas, então, focando aqui o nosso estudo, como bem ressaltou o pastor Davi, tem essa primeira parte focada na educação, tem essa primeira parte focada na solidariedade, e enquanto eu estudava, eu comecei a perceber o seguinte, dentro dos dois pontos que eu percebi, um foi de que o enfoque sobre a família, no intuito assim, de criar regras, de criar normas, era também uma modalidade assim, de sobrevivência, uma identidade daquela família pelas proibições que eram estabelecidas e que essas proibições eram confirmadas por Deus nas proibições que se fechavam, que a gente tem como estudo. Por exemplo, os 10 mandamentos, né? Aquela primeira parte ali, que é muito focada na família, né? Nós já vimos aqui alguma fala, salvo engano, veio principalmente da apresentação da Marinésia, de que havia um culto da família, e esse culto, eu me recordo de um livro, eu não tenho muita certeza se eu vi isso numa coleção chamada Antiguidades, ou num livro chamado Cidade Antiga, em que se especificava que as famílias tinham seus deuses. Então, essa família, então eu começo a perceber, assim, quando houve aquele furto daqueles deuses, naquela época que Israel foi amaldiçoado, salvo engano, a família de Dan, eu passei a ter uma outra compreensão de que, como as famílias tinham deuses, ficou me parecendo que ali não era só a questão do ouro, porque o roubar só o ouro talvez não seria assim, tamanha abominação, mas o roubar um Deus estranho representaria na comunidade, e aí já ingressando na visão da família para a comunidade, representaria também uma afronta muito grande a Deus, porque dentro dessa visão histórica que o senhor tem apresentado aqui, para mim, extrai-se a compreensão aí científica, com a observação bem feita pelo Rogério sobre o valor da ciência, de que havia outros deuses que eram celebrados e cultuados como nós cultuamos o nosso Deus. Então, com crença no que eles faziam, com temor do que eles faziam, e até mesmo eu passo a compreender melhor o sacrifício de crianças a um Deus, como uma exigência daquele Deus, porque se acreditava realmente que aquele ali fosse um Deus, né? Falando agora sobre o prisma da fé. Porque, para mim, esse monte de Deus é nada. Para mim, Deus é o Deus que eu sirvo. Então, essas histórias, essas comprovações científicas comprovam para mim não a divindade de outros deuses, mas comprovam para mim a lição de Deus de que isso é idolatria e que clama a outros deuses que não falam, que não ouvem, que não escutam, está lá aqueles ídolos, aquelas imagens. Então, retomando aqui então para a família, dentro da família, os pais, eles assumiram uma identidade como intermediários de Deus, na medida que eles faziam proibições, e essas proibições vinham sendo confirmadas por Deus. E essa autoridade conferida aos pais, claro que aí entre pais e mães, com uma pequena distinção,
Essa autoridade, ela vem sendo confirmada depois, quando a gente analisa as proibições e os castigos, e não só castigo, mas também a bênção, para aqueles que obedeciam e para aqueles que desobedeciam. Desobedeceu, o castigo era fatal. Em um dos textos aqui que é apresentado, coloca que já divisava, inclusive, que a pessoa seria entregue ao juízo divino, e era Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, que ia trabalhar e aplicar o castigo. Então, essa desobediência, ela vem expressa principalmente, o autor faz alusão aqui a alguns textos bíblicos, né, para a gente ter aí o respaldo. Deuteronômio 27:16, fala sobre a proibição de ferir e de amaldiçoar pai e mãe, e a pena capital. Fala sobre o honrar, aí já nos 10 mandamentos, o início, né, que é mais focado na família, fala sobre honrar o pai e mãe, obedecer o pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Então, são dados, assim, que para nós, quando a gente analisa esse texto dos 10 mandamentos sob um olhar espiritual, é uma coisa, mas quando eu analiso sob esse olhar histórico que o senhor está trazendo, eu vejo que ali é o seguinte: o que é mais precioso para o homem? Mais precioso para o homem, ser humano, né? O Homo sapiens e a mulher sapiens, né? Para poder trazer aqui uma divisão, né? O mais precioso é a vida. O que nós temos o valor mais precioso é a vida. Nós não temos outro valor. Ah, tem a liberdade. Sim, mas você quer ser livre ou você quer ser morto, né? Você vive, você ainda tem a opção de conquistar a sua liberdade. Então, quando Deus promete exatamente a vida para aquele que obedece o Pai, Deus confirma essa autoridade que vem formada dentro da família. E essa família, ela começa a estabelecer regras. Então, avançando para outro espaço, quando entra no clã, ela começa a estabelecer regras que são regras de sobrevivência. E ele aborda, por exemplo, as questões das relações sexuais, do incesto, da importância da proteção disso, da importância da proteção da família. E ele traz alguns aspectos muito ricos que facilitam a compreensão da gente, né? Eu acho até que para os pastores que estão participando do curso, seria até muito interessante essa leitura dessa primeira parte, porque ele traz uns argumentos muito confirmatórios, ao invés da gente ficar pensando assim, está questionando, não, eu estou vendo muita confirmação da pregação, porque quando ele coloca essas regras do incesto, por exemplo, ele traz um aspecto que eu não havia percebido e que gera proteção para a família e gera proteção para o clã, que quando há essa infidelidade entre homem e mulher, isso pode plantar ele não usa essa expressão, né, mas um linguajar mais tranquilo, pode plantar uma grande confusão no seio daquela família ou daquele clã, e que pode ter como consequência meio que uma implosão, a não sobrevivência naquela observância daquelas regras. E aí, eu sou da área jurídica, eu quando comecei a ver esses ensinamentos, tanto no seio da família, quanto no clã, e essa orientação, e Deus confirmando essas orientações, eu fui pensando numa área que talvez eu não deva aprofundar, porque talvez possa ingressar na área do Eric, que é na área da justiça, e nós temos alguns valores. No Brasil, o direito é muito positivado, né? A Constituição confirmou isso quando diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas nós temos ainda o direito consuetudinário, que é muito parecido com tudo isso que eu estou estudando aqui nesse texto, sabe? Que é a formação assim, daqueles hábitos e daquelas regras de valores éticos, né? Nesse conceito que o pastor Davi colocou aí, do ético como sendo aquilo que é vivido na sociedade como valores dela, estabelecido ali no seio daquela família, no seio daquela tribo. O direito consuetudinário, que ele em algumas situações, por exemplo, e a Constituição também assegura isso, e que eu achei assim, muito rico para trazer, é que os índios, por exemplo, a Constituição assegura o respeito a esses costumes indígenas,
Então, a gente tem muita coisa que a gente pensa assim, nossa, mas o índio faz isso, nossa, mas o índio faz aquilo, nossa, mas índio, e esse é um respeito assegurado constitucionalmente a esses direitos deles. E ali eu vejo nos índios o paralelo, como o senhor colocou, não propriamente nisso, mas como o senhor colocou assim que aquela questão dos espanhóis, das conquistas, e quando encontraram as tribos indígenas, já viram ali valores cristãos, né, alguma coisa semelhante sobre os ensinamentos de Deus, eu vejo que a construção nos indígenas remete, de alguma forma, a essa construção do Velho Testamento, em que iniciou a família estabelecendo regras. Então, ele ressalta, por exemplo, que numa determinada família, desculpe se eu estiver prolongando, mas eu achei assim, tão interessante essas coisas, numa determinada família, por exemplo, o patriarca estabeleceu que eles não iam se dedicar à agricultura, e que eles não iam morar em casa, que eles iam morar em tendas. E aí, em razão disso, e isso prevaleceu mais de 100, 200 anos, naquela família. A ponto de que lá na frente, 200 anos depois daquele patriarca, alguém falou sobre isso, e aí eles disseram não, sobre eles beberem vinho, né? E aí até colocado até como uma provocação que o profeta faz, e eles disseram, não, nós não bebemos vinho, porque nós não bebemos vinho, nós não plantamos semente, nós não moramos em casa, porque o nosso patriarca estabeleceu isso tanto, e é um valor que a gente tem. Aquilo ali preservou aquela família. Eu vejo, traçando um paralelo, com o valor da preservação dessa família, mas também o valor da preservação da comunidade, é que na formação do povo de Israel, se todas as famílias se dedicassem à mesma coisa, nós perderíamos. Né? É um ditado assim, muito simplório, né, que eles dizem assim, se todos gostassem do azul, que seria do vermelho. Né? Então, essas regras, elas acabam também confirmando a sobrevivência do povo de Deus, a manutenção, a continuidade do povo de Deus. Se tem um que vai dedicar tão somente à pecuária, a pecuária ela vai ser mantida assim, historicamente, como fonte de alimento, como fonte de riqueza, como uma cultura naquele povo, com a criação passando de pai para filho, aquela geração. A gente sabe que a especialização, ela gera uma prosperidade no sentido em que ela multiplica o conhecimento sobre aquela determinada área. Então, essa família que não ia para a agricultura, por exemplo, por esse ensinamento familiar, ela, de alguma forma, ela contribuía para o clã, ela contribuía para a tribo, ela contribuía para o povo como um todo, saindo já essa regra da família para a questão da sociedade, ali, do clã, como sendo uma regra que geraria uma preservação. Não ia acontecer, por exemplo, do café baixar de preço e o pessoal parar de plantar café. Por quê? Porque tem uma família que é a agricultura. Não ia acontecer, por exemplo, do gado baixar o preço do leite, vamos mexer só com gado de corte, não vamos ter mais leite. Não, porque tem a família que é focada nessa área. Então, para mim, ressaltou muito importante que essas regras, esses dois pontos que nós estivemos conversando, primeiro, elas identificaram os pais com uma autoridade representada por Deus. Esse intermediário, essa confirmação com os castigos e com as bênçãos, no honrar e no obedecer. Depois, com essas regras sendo multiplicadas e causando influência positiva também, não só para fora daquela família, mas alcançando outras famílias que integravam ali aquela tribo, aquele clã, aquela região, né, que se dedicava a uma coisa e outra. Esses são, assim, os dois aspectos principais. É claro, esse texto, ele é riquíssimo. Ele tem muita referência bíblica e ele tem muita coisa interessante. Eu não tenho muita coisa para falar, mas tem umas coisas aqui que, se eu for ficar falando aqui, eu vou ocupar o tempo de todos, vou privar o Eric, que está ansioso para falar sobre a justiça, né? Mas tem uma parte aqui que eu separarei para o senhor, viu, professor? Essa parte aqui eu vou deixar vou pedir o Passarela para anotar como ponto do senhor aqui, para o senhor poder nos explicar. Que é quando ele fala assim, olha, a javeização dos tabus, ou seja, a atribuição desses à vontade de Javé, é um fenômeno tardio, que deve ter acontecido, Levítico 18, em fases sucessivas. Enquanto o catálogo de proibições original ainda não contém nenhuma alusão a Javé,
Então fica parecendo assim que lá atrás não havia esse Yahvé, que eu também já comecei a compreender depois que o senhor explicou nessas divisões aí de deuses, verso 6, que a forma moldura do catálogo introduz o primeiro nexo com Deus de Israel, retomando posteriormente, versículo 21 e 30, somente os acréscimos redacionais no início e fim do capítulo 1 a 5, 24 a 30, colocam os tabus totalmente a serviço da religião exclusiva e restritiva de Yahvé. Mas isso nada tem a ver com a fé da família de todos os tempos, já que não se apresenta de forma nenhuma como uma fé exclusiva. Esse pedacinho aqui, que está, salvo engano, na página 88, para mim, foi um pedaço que ele me chamou muita atenção, que ele me provocou muito, mas que eu não consegui trazer para o grupo não é nenhum proveito, mas é nenhuma reflexão que pudesse enriquecer de alguma forma. É um texto muito intrigante. Fala em tabu, fala em javeização dos tabus, né? Fica parecendo que eles tinham as normas que não eram de Deus, depois aquilo foi deusificado, aquelas normas, mas eu não sei se a minha compreensão foi essa, então, para não correr o risco de trazer um quarto ponto que não é exigido, né, no trabalho, e que pode complicar muito, eu preferi não tocar nisso, mas quando o senhor for fazer esse fechamento, né, se o senhor puder dispensar um pouco de atenção a essa parte, para mim, é uma parte que eu trago ali a dúvida. Ele discorreu também sobre os demais testamentos, né, mostrando a relação desses testamentos com os ensinos bíblicos que nós temos hoje, mas que eram contextualizados historicamente naquela época, e ele trouxe também os cânticos, né? Então ele apresenta, por exemplo, o Salmo 133 como sendo um cântico que pregava isso que o pastor Davi trouxe, da unidade, da solidariedade na família. Mas não só confirma essa solidariedade como subsistência da família, mas confirma também a observância das orientações como uma forma de se manter aquela família, porque as divergências nas orientações passadas pelos pais como representantes de Deus, elas trariam um problema para o seio daquela sociedade que fatalmente assim, se dividiria, né? É aquilo que a gente vê depois Jesus falando assim, uma casa dividida não subsiste, né? E aí, quando eu ouço isso no Novo Testamento, isso agora, né, depois desse texto, depois dessa aula, isso me joga diretamente para esse texto, para compreender que desde aquela época já era a vedação, já havia o estímulo a essa união como forma de subsistência. E nós vimos na aula passada do professor Adams, quando nós falamos sobre os cultos, que o culto no período do exílio, né, e aí o culto se mistura muito com família, muito com tribo, muito com essa unidade, né, que já foi dito até por alguém como o culto doméstico. Esses cultos foram também uma forma de manutenção do povo, em que esse povo resistia, que ele permanecia unido, preservando os seus conceitos. Então, esse tratamento de um com o outro, para que a casa subsista, que para mim, num linguajar assim, trazendo mais para o nosso dia a dia, né? Que remete a essa solidariedade que deve ter e a esse apoio recíproco, a essa ajuda recíproca. E aí a gente começa a ver, por exemplo, que lá em Israel não emprestava dinheiro a juro para o irmão. Aí eu fico pensando assim, caramba, né? O judeu está emprestando dinheiro sem juro, né? O pedir para ser adotado lá, né? Mas são coisas que a compreensão começa a chegar, a compreensão dessa solidariedade e dessa união que havia entre eles, e esse propósito, essa preocupação de um com o outro, eu começo a enxergar ele vestido nesses ensinamentos, né, uma orientação, e aí eu poderia me aventurar a dizer que, embora possa ser interpretado um pouco contrário a essa cadeia lógica, histórica e científica, eu aventuraria dizer que Deus, antes mesmo de acontecer essa javeização, que eu não entendi muito bem esse negócio, mas antes mesmo de acontecer isso, para mim já era javeizado, entende? Para mim Deus já estava por trás disso, preparando isso, para que depois isso se confirmasse e preparasse o caminho da formação do povo. Então, quando diz assim, quando às vezes a gente diz assim,
que os anjos cuidam daqueles que hão de se salvar, eu remeto a essas orientações familiares, ainda que elas não tivessem esse conteúdo, vamos dizer, teológico, se é que me permite, ainda que elas ainda não tivessem esse conteúdo, mas elas já eram uma preparação. É como se eu pudesse traçar um paralelo com a salvação, ela já era a preparação da salvação. E eu busco trazer isso, professor, porque, para mim, eu tenho que trazer esse Velho Testamento, não para invalidá-lo, e não para dizer que aqueles livros não têm valor e que eles não formam o cano cristão, mas no sentido de que eu tenho que extrair uma linha comum, essa linha vermelha, né, entre Velho e Novo Testamento, que isso produza vida e produza fé e produza a obediência e a concretização do trabalho de Deus na nossa vida. Então, lá atrás, o chefe de família falava assim, olha, nós temos que ser solidários. Hoje nós estamos na pandemia, o que nós mais temos na pandemia? Pessoas com necessidade. Então, se eu penso essa linha como preservação do povo lá atrás, eu consigo pensar hoje essa mesma linha como preservação das famílias, em que muitas famílias estão se unindo para se ajudar e remetendo exatamente a esse ensinamento que foi construído lá, como diz o texto aqui, antes mesmo do povo caminhar dentro desse conhecimento de Javé. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os colegas e para o professor essa necessidade da observância dessa solidariedade que foi trazida inicialmente no contexto do pastor Davi, com esse costurar dessa linha no curso da história, no curso do que nós vimos aqui, que naturalmente vai passar por outros colegas, mas até os nossos dias de hoje. Isso, para mim, trazer isso como fonte de alimento para a minha fé, alimento para a fé que nós temos hoje, para mim isso é essencial, porque isso, para mim, confirma o Novo Testamento. Se ele não confirmar o Velho, e se o Velho não anunciar o Novo, se não houver uma ligação entre eles, não de que um seja mais isso ou mais aquilo, mas se não houver aquilo como um narrar, ainda que se perca, como o senhor bem colocou, em algum tempo, um tempo ficou sem escrito, mudou, a pessoa que está escrevendo, o contexto histórico mudou, houve alterações. Se isso não trouxer essa construção, eu vou ter que me aderir, a um desses modelos, que exclui o novo ou que exclui o velho. Né? Então, eu consigo ver dentro desse liame, e para mim, o que esse texto mais me enriqueceu foi nisso, é porque ele começa, na minha cabeça, ele explica um monte de coisa do Novo Testamento, não como sendo aquele javeização, mas como sendo um pré-javeização, se é que eu posso dizer assim. Então, esses eram os pontos principais que eu gostaria de destacar e que me falaram muito e que eu estimo, né, que fale também aí aos colegas. Eu tenho outros pontos aqui para destacar, professor, mas eu não quero invadir muito no ponto dos outros, tá? Então, ele coloca também esses ensinamentos para momentos de crise, para momentos de guerra, para momentos de batalha, para momentos ele fala assim, que irrompem em tempos apocalípticos. E eu fecho com esse ponto aqui, que é Miqueias 7:5, que diz o seguinte, e fica um ensinamento assim muito paradoxal, mas que para mim fica muito complementar, porque mostra que a completude, analisando para aqui e para cá, para o bom, para o início, para o começo, mas também para o momento de crise, para o momento de guerra, para o momento apocalíptico, que diz assim, ninguém confia em seu próximo, ninguém ponha sua confiança em seu amigo. Guarda as portas da tua boca diante daquela que dorme em teus braços, pois o filho despreza o pai, a filha se revolta contra a mãe, a nora se põe contra a sogra, e os inimigos são os próprios membros da família. Então, aqui eu fecho, não com esse cenário apocalíptico, né, que eu não quero deixar essa mensagem apocalíptica, mas com esse cenário de completude, né, de uma regra
geral que passa por todos esses cenários aí. Muito obrigado pela escuta. Obrigado, Benhur e Davi, pela apresentação. Então, você destacou o termo javeização, né? O que, novamente, eu faço aquela observação, né? Dos dois horizontes, né, a partir dos quais a gente tem que saber onde nós nos situamos, né? Então, principalmente no final da sua fala, Benhur, você fala de uma ligação do Antigo com o Novo Testamento, né? E como isso, de certa maneira, está na base, está na raiz da fé e da espiritualidade que as comunidades cristãs cultivam hoje e que o cristianismo, na verdade, já há séculos, né, cultiva. A gente, ontem, se eu não me engano, né, a gente mencionou, retomando um pouco a questão do cânon, né, a gente mencionou que na igreja cristã, a questão canônica, ela teve como ponto de partida a atividade de Marcião, né, e efetivamente é quem estabelece um primeiro cânon cristão, né, que, claro, vai ser depois rejeitado, né, pelo cristianismo de orientação mais ortodoxa, mas, ao mesmo tempo, essa iniciativa de Marcião vai pôr em marcha um movimento dentro, né, da igreja cristã, né, que resultará, efetivamente, né, na formalização de um cânon do Novo Testamento, uma vez que o Antigo Testamento, né, pela via do grego, já havia sido recebido como literatura efetivamente cristã, né? Mas, então, a gente, novamente, né, a gente precisa, então, considerar que a maneira como uma estrutura de crença e de fé se estabelece num determinado momento vai influenciar o modo como as pessoas que estão imersas nessa mesma estrutura leem aquilo que está lá atrás, né? Ou leem aquilo que está no passado e que está sendo recebido pela via da tradição. E é precisamente isso que o Gerstenberg está dizendo aí, e que também está relacionado a isso que você diz, né, de tomar o Antigo Testamento como um anúncio do Novo, né? Se trata de, digamos, momentos de chegada da tradição religiosa, nos quais as pessoas que estão vivendo esse momento de chegada olham para trás e se apropriam da tradição que receberam a partir daquilo que elas mesmas cultivam no seu presente, né? Então, quando o Gerstenberger fala desses tabus sexuais familiares, ele está se referindo, num primeiro momento, a normas, né, de conduta e de relacionamento e de culto que que provém realmente do ambiente familiar, mas que estavam ligadas à questão cultica também, estavam relacionadas a certas concepções do divino, mas que originalmente não estavam ligadas ao Deus Javé. Só que como o Deus Javé, né, ele, em determinado momento da história de Israel, ele se torna o Deus de Israel, e a partir disso, né, o movimento histórico segue o seu curso até lá na frente desaguar numa situação, numa circunstância em que
Israel precisa reler as suas tradições para trás, e esse Israel agora, mais recente, né, está completamente comprometido com uma fé em Javé, como um Deus único, ou seu Deus exclusivo, ou Deus que lhe confere a identidade. Então ele vai ler essas tomando como exemplo, né, ele vai ler essas legislações, essas determinações, esses costumes sexuais, relacionais e sociais, que originalmente não estavam ligados ao Deus Javé, como costumes, como relações, como tabus sociais, que agora, para obterem legitimidade e poderem ser impostos ao grupo, a este grupo que agora responde por uma religiosidade que invoca o Deus Javé como seu. Então, eles têm que associar a Javé ou vincular Javé a essas determinações tradicionais, esses costumes mais antigos, ainda que eles originalmente não estivessem ligados a essa forma de religião. Tá? Então, e novamente, aqui eu estou me movendo naquele horizonte antropológico, sociológico, né? É claro, o texto hoje, o texto agora, na forma como nós o temos, como nós o recebemos, e na qual, né, a igreja cristã já o recebe há séculos, este texto agora apresenta essas normas, né, esses tabus, como vontade de Javé. E eles não poderiam ser, eles não seriam recebidos e não seriam preservados, né, por essa comunidade judaíta ou de judaítas que produziram a Bíblia, e esses costumes que podem ter tido, se tiver uma forma escrita anterior, esta forma escrita anterior pode ter estado influenciada por algum nível de religiosidade que agora foi abandonado. Então, esses costumes, esses tabus, não poderiam ser recebidos sem antes passarem por um processo de filtragem. E é isso que o Gerstenberg chama de javeização. Então, não se recebe gratuitamente esses costumes. Eles precisam ser submetidos a uma crença, ou a crença que se tem agora, e que é vinculada ao culto do Deus Javé. Tá? Ontem, só para citar um exemplo disso, ontem, eu não sei, eu acho que foi a Sara que mencionou aquele texto de Êxodo 4, 24 a 26, que é um texto muito confuso, é o famoso texto lá da circuncisão do filho de Moisés, né? Pela Zípora. Ele é um texto confuso porque, primeiro que ele não menciona Moisés diretamente, né? As únicas personagens que são mencionados pelo nome são Javé, Zípora e o seu filho, né? Além desses personagens, as outras referências a atores do texto são feitas por meio de pronomes pessoais cujos referentes não estão claros. Então, o que acontece ali, né? Alguns autores, alguns biblistas, entendem, né, que esse seria um texto que teria passado por um processo de javeização. Inclusive, eu sou um que parto desse princípio, né? A Zípora, havia alguma tradição, talvez, de Zípora e do seu filho, né? E de Moisés, que contava que num determinado lugar, à noite, eu digo à noite porque o texto hebraico diz que eles pararam num lugar de pernoite, quer dizer, pararam para passar a noite, eles ali foram atacados por alguma força divina ou alguma força demoníaca. Demoníaco nesse sentido, né? De que é uma força divina, mas que ali está agindo de forma maligna. E Zípora pratica um ritual de sangue,
que é o ritual da circuncisão, e aparentemente esse ritual é suficiente para afastar a força maligna. Tá, mas onde é que entra a javeização nisso? No fato de que a força maligna, né, que interrompe a viagem de Zípora e do seu filho, pelo menos, né, supõe-se que Moisés esteja em cena, mas ele não é mencionado pelo nome, né? Então a força que interrompe a jornada de Zípora e do seu filho, ela é identificada com Javé, porque o texto diz que no lugar de pernoite, Javé os encontrou e quis fazê-lo morrer. Mas aí entra a história do pronome pessoal. Javé queria matar alguém, mas não fica claro quem, porque o pronome pessoal não deixa isso claro, né? Vai haver versões antigas que vão introduzir Moisés ali na narrativa, supondo que era Moisés que Javé queria matar, né? Mas, assim, muito provavelmente ali, essa inserção na narrativa de Javé querendo matar alguém pode ser uma javeização de uma tradição antiga que não tinha Javé. Tinha uma outra força divina que, por alguma razão, que não fica claro no texto, né, ou talvez estivesse relacionada à questão da circuncisão mesmo, né, quis matar alguém. E a circuncisão do menino, então, aparentemente acabou com a ameaça. Então, se essa hipótese está correta, nós teríamos um exemplo do que quer dizer essa tal de javeização. Quer dizer, você recebe uma tradição antiga que originalmente não está ligada ao Deus Javé. Só que ela precisa ser filtrada a partir dessa nova fé. Então, introduz-se, né, no caso de narrativas, Javé como ator ou como personagem. No caso de legislação, Javé como legislador. E, a partir de então, essa tradição antiga, esse costume, esse tabu, passa a ser incorporado nessa religião que tem Javé como seu Deus, como sua divindade. Ficou claro o que quer dizer, então, esse processo chamado javeização? Para mim, ficou claro o que quer dizer sobre essa análise histórica. O meu questionamento é se isso aí, que é colocado como incorporado posteriormente, esse valor familiar, que é incorporado posteriormente como um valor, vamos dizer assim, espiritual, como um valor de religiosidade, ele passa a ser o que era um valor familiar, passa a ser um dogma religioso, passa a ser uma verdade religiosa, uma determinação, e coloca Deus legitimando aquele valor, e passa a ser um valor de Deus e não mais só um valor da família, porque, para eu entender, racional, espiritualmente falando, né, para eu conseguir estabelecer uma razão para a fé e para a espiritualidade, eu penso que isso já existia, porque eu creio que Deus já existia antes, né? Eu creio que Deus sempre existiu. Então, eu creio que Deus conduz, né? E quando vem no Novo Testamento e fala que as folhas não caem, se não for pelo seu poder, eu creio que essas formações, esses valores que foram sendo estabelecidos, eles vieram por direção de Deus, direcionamento de Deus. Por que, por exemplo, eles colocaram que o incesto é proibido e não colocaram o contrário, que o incesto é obrigatório? Entende? Então, assim, esses valores vão fechando com os nossos valores, e eu não vejo, assim, esses valores do Velho Testamento como se o Velho Testamento fosse, assim, o preparatório do Novo Testamento. Eu vejo o Velho Testamento como uma narrativa da história que vai desaguar em Jesus, não no Novo ou no Velho Testamento, assim como livros sobre essa análise Professor, histórica, entende?
mas já o processo de jabeização eu compreendi. É pegar uma verdade que existe e atribuir essa verdade a Deus, e isso foi Deus que falou, e Deus chancionou, e daqui para frente é Deus. É espiritual, é regra, é mandamento, é Bíblia. Professor, posso fazer uma observação aqui? Desde ontem, quando o senhor falou desse processo, eu lembrei de uma edição da revista super interessante de 2016, que ele diz: pesquisadores revelam que Javé, o grande personagem da Bíblia, não foi visto sempre como Deus único. Antes do livro sagrado, ele era só mais um entre muitas divindades. E a matéria continua... Eu li essa matéria na época, eu estou com ela aqui na mão, e ela diz assim que cada sociedade vê a figura do Criador à sua maneira. Ele vem dando exemplos e diz que os panteões divinos se acabaram, Deus tornou-se único. Vem dizendo aqui que essa concepção a respeito de Deus é fruto de fatos históricos que aconteceram antes da Bíblia ter sido escrita. O próprio Javé já foi uma divindade entre muitos, fez parte de um panteão do qual não era nem o chefe. O fato dele ter se tomado o Deus Supremo, então, é marcante. Se fosse entre os deuses gregos, seria como se uma divindade de baixo escalão, como Cupido. Então, eu não sei se essa matéria caminha dentro dessa interpretação teológica que está sendo colocada aí, sendo apresentada desde ontem pelo professor. Sim, inclusive no texto do Mark Schmidt, que eu coloquei para vocês na pasta, né, o monoteísmo e as estruturas da divindade, ele explora bastante esse caminho. Inclusive, ele mostra, né, alguns dos panteões que teriam sido panteões da antiguidade israelita, né, até chegar no momento histórico em que Javé se torna o Deus único, né? Ele se torna o Deus único, mas também abaixo dele permanecem alguns poderes que são, digamos, dessacralizados em parte. Eu digo em parte porque a gente chega, por exemplo, no Novo Testamento e você tem a figura de Deus como Deus único, né? Mas um Deus que é servido por uma assembleia de anjos, né? Então, esses anjos, eles são seres dessacralizados em parte. Eu digo em parte porque eles continuam associados à esfera divina, mas a eles não se atribui um status autônomo de divindade, né? Isso, no caso, é diferente do que acontece em panteões mais antigos, em que você tem, de fato, vários deuses, embora um seja o supremo e que coordena, né, as relações e as funções dos deuses que são subordinados a ele. Então, esse texto do Mark Schmidt, ele explora um pouco mais profundamente essa ideia que está contida nessa reportagem aí. Por exemplo, isso aí volta naquilo que a gente falou ontem sobre Deuteronômio 32, né? Aquele texto de Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. Né? Você tem uma divindade lá suprema, chamada de Elion. Essa divindade distribui os povos entre os deuses e o povo de Israel se torna propriedade do Deus Javé. Nesse modelo de Deuteronômio 32, né, Javé é uma divindade que não está no topo, mas faz parte dos chamados ali Bené Elim, né, os filhos de Deus, e recebem dessa divindade superior, o Elion, né, Israel como herança, né, como herdade ou como povo particular.
Então, Deuteronômio 32 é um dos textos, por exemplo, que o Mark Schmidt vai trabalhar nesse texto que eu falei, né? Então, tá mesmo nessa linha aí da reportagem. Professor, e a questão do pacto que Deus fez com Abraão? É o Benhur que está falando. Como que fica? Porque Abraão é bem antes, ou pelo menos para nós, não existe Israel antes de Abraão, né? O Israel veio depois de Abraão. E que Deus foi esse que fez pacto, que pediu o sacrifício de Isaac, substituiu o Isaac pelo cordeiro? Que Deus é esse? Se não é Yahvé, se não é Javé. Nesse ponto, a gente tem uma coisa muito interessante ocorrendo e que talvez possa servir como exemplo desse negócio que eu estou chamando de processo redacional, né? A narrativa bíblica, já lá em Gênesis capítulo 4, diz que depois da morte de Abel e da fuga ou da errância, né, de Caim, Adão e Eva têm outro filho, Sete, né? E por sua vez dá à luz a um filho também que ele chama de Enosh. Enosh, inclusive, é uma das palavras hebraicas para se referir ao homem, macho, né? Então você tem tanto Ish como Enosh, que são palavras hebraicas, substantivos hebraicos, que se referem ao homem, ao macho, né? Você tem também alguns casos, Gever ou Gibor, né, que se referem ao homem na sua masculinidade ou virilidade, seja lá o que for, né? E aí a narrativa continua, né? Então, Sete gerou Enosh, e foi por este tempo que os homens começaram a invocar o nome de Javé. E aí, na sequência da narrativa de Gênesis, o narrador conta a história de um jeito que parece que Abraão conhece Javé pelo nome, né? É Javé que não só o tira da Mesopotâmia, né, e o traz para Canaã, mas Javé se revela, né, a Abraão, e algumas vezes Abraão o chama por esse nome mesmo, Javé, né? Agora veja que interessante, chega lá em Êxodo, né, no capítulo 6, em que se narra novamente a vocação de Moisés, né? E o texto começa dizendo o seguinte, né? Eu sou Javé, Javé falando para Moisés, né? Eu sou Javé, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui conhecido. Não é isso que o texto de Gênesis diz. Só que, o que isso significa? Provavelmente, e nessa linha, né, vão alguns pesquisadores, provavelmente você tem nas narrativas patriarcais de Gênesis e no Êxodo duas histórias de origem para Israel distintas, que, ao longo do processo de composição do Pentateuco, foram costuradas uma na outra. De maneira que Israel agora, no novo texto, ele é resultado das andanças dos patriarcas e dos contatos dos patriarcas com o Deus Javé, e a partir desses patriarcas, Israel também se origina a partir da multiplicação dos seus descendentes, que passam a adorar Javé através de Moisés. Então, o fato, né, de que
os patriarcas conhecem Javé pelo nome, mas Êxodo dizer que eles não conheceram Javé pelo nome, porque Javé, o nome de Javé só foi revelado a partir de Moisés, pode ser uma evidência, né, de uma linha, uma tendência na pesquisa, né, que vê as narrativas patriarcais e a narrativa do Êxodo como duas origens distintas do povo de Israel que foram relacionadas no processo redacional. Então, vocês podem conferir lá, né? Lê Gênesis de uma ponta até a outra, vocês vão ver Javé aparecendo a Abraão, Isaac e Jacó e falando com eles, sendo chamado por eles pelo nome Javé. Mas lá em Êxodo 6, Javé afirmando expressamente: eles não me conheceram por esse nome. É você agora, Moisés, que está recebendo a revelação do meu nome, Javé. Então, agora, como é que a espiritualidade que nasce do Pentateuco já pronto lê essa história? A partir daquilo que o Pentateuco, como obra final, sugere, oferece ou ensina. E tanto os patriarcas quanto Moisés e os israelitas do Egito cultuaram o mesmo Deus, que era Javé. Só que isso já representa um processo de releitura de tradições anteriores, nas quais você tem, possivelmente, né, o nome de Javé originalmente ligado ao Êxodo mesmo, né? E sendo atribuído só numa fase posterior a tradições patriarcais que foram recuperadas, em parte através das tradições do Reino do Norte, mas em parte também por tradições sulistas, né? É possível que Abraão seja uma figura ligada ao sul, enquanto que Jacó era ao norte, né? Oséias, por exemplo, não conhece Abraão, ele conhece Jacó como patriarca, né? Ezequiel, ele vai ter alguma discussão com judaítas que permaneceram na Palestina e que reivindicavam a ascendência abraâmica. E a figura de Abraão, né, após o exílio, ela vai começar a aparecer nos textos e ganhar proeminência. Então, eu estou novamente me movendo com vocês dentro desse terreno da crítica literária e do processo de formação dos textos, né? Agora, quando a gente passa para o horizonte sincrônico, o horizonte de uma espiritualidade que já lê o texto pronto, né, e que o toma como objeto de devoção, aí sim, né, a história narrada como história de Javé com Israel desde o início, e os patriarcas sendo também ancestrais do povo de Israel que encontraram o Deus Javé nas suas andanças, nas suas peregrinações. Então, assim, eu acho que esse exemplo, né, da presença da revelação do nome de Javé nas tradições patriarcais, nas tradições do Êxodo, é um exemplo bem interessante de como você possivelmente tem aí um indício de duas histórias relacionadas às origens de Israel que devem ter existido paralelamente, mas que depois foram relacionadas ou costuradas uma na outra, né? Tanto é que você vê outras marcas dessa costura. Por exemplo, quando numa das intervenções de Javé junto a Abraão, Javé faz explícita referência ao cativeiro egípcio, né? Sabe, porém, que a tua descendência será escrava numa terra estranha, permanecerá lá
400 anos, mas eu a retirarei de lá, e de lá ela sairá com muitos bens. Isso provavelmente é uma postura redacional, né, que já está unindo as duas narrativas de origem. Percebeu onde é que eu quero chegar? Então, do ponto de vista da formação literária, a gente tem esses indícios, né? Mas hoje, o texto, como objeto de devoção, de espiritualidade, ele como uma nova obra, ele apresenta as origens de Israel como sendo provenientes dos patriarcas, depois dos quais diretamente surge, ou a partir dos quais surge uma geração no Egito, e essa geração, então, ela dá origem a Israel. Inclusive, no livro do Êxodo, mais um detalhe. Parece que, por algumas informações do texto, os israelitas no Egito não conhecem Javé, não sabem quem ele é. Mas como é que os israelitas podem não saber quem Javé é, já que eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, a quem, aparentemente, segundo o Gênesis, Javé se revelou? Então, essa é uma outra tensão que aparece aí e que sugere, novamente, né, que, pelo menos ali no Êxodo, a grande história de surgimento de Israel enquanto povo é, ao mesmo tempo, também uma história de revelação de Deus a Israel que se dá, segundo o Êxodo, apenas no Egito. Revelação de Javé, do seu nome, de Javé como Deus de Israel. Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma observação? Ou a gente segue no próximo ponto? O João está mostrando um livro ali, eu não estou vendo. Go ahead. Go ahead é boa, hein? Está sem som, professor Passarella. O professor. Eu não sei fazer leitura labial, viu? Professor. A palavra Elias, e mensagem tá do Antigo Testamento. Sim, eu queria que você me desse assim, um autor que se contraponha a esse autor em diversos pontos, porque eu quero olhar os dois e chegar a uma conclusão. Você entende que eu estou olhando só ele. E a segunda opinião, né, Elias? Exatamente, porque eu sou um cristão, né, vamos dizer assim, piedoso, e a piedade ainda habita no meu coração. Aí eu vejo um autor desse aqui, como é que essa piedade ainda vai existir, né? Então eu preciso ter alguém aqui que eu digo, eu preciso ter uma base, né? Valeu, compadecido. Socorro, socorro. Só esclarecer uma coisa, mas o Gerstenberg é piedoso também. Ele é um. Eu estou vendo. O Elias, esse é o crente que o professor trouxe, viu? Esse ele é o crente. Ele é crítico e tudo mais, mas ele é o cara que, assim, né? A visão dele de espiritualidade se estende, por exemplo, para uma prática do cristianismo, por exemplo, em favor da justiça, em favor, né, da construção de uma sociedade mais justa, né? Mas ele sim, ele se orienta por uma linha que nós podemos considerar, né, uma linha um pouco mais... A palavra crítica ela não cabe bem aqui, né? Porque a crítica, quando a gente fala de crítica, isso tem a ver com um exame, análise, né? E exame e análise de um texto ou de um objeto de pesquisa você pode fazer a partir de várias metodologias. Então, o professor Gerstenberg faz uma análise crítica a partir de um caminho metodológico. Há outros caminhos metodológicos
E um que talvez se aproxime mais do teu interesse, e que seria uma espécie de contraponto, pode ser esse aqui, ó, do Iain Provan, do Philips Long, do Tremper Long na terceira. Uma história bíblica de Israel. Inclusive, ele é publicado pelas edições Vida Nova, né? E é uma obra que, inclusive, trabalha questões de arqueologia, né? Trabalha questões também de análise literária, e são autores que têm um outro ponto de vista em relação a essas questões, né? Então, é uma história bíblica de Israel. Se vocês quiserem, posso depois passar direitinho os dados, né, da obra. Quem é o autor, professor? São 3, né? Iain Provan, Philips Long e Tremper Longman III. Mas se você digitar no Google aí, uma história bíblica de Israel e edições Vida Nova, vai aparecer bem fácil, assim. Professor, o senhor chama Rubem Marcelino, né? Isso. Isso. Então, para mim, isso aí é mais ou menos assim. Eu conheço o senhor como professor Rubem. Amanhã chegam mais 3 professor Rubem lá no Oeste e sorteia quem vai ficar com o nome Rubem. O senhor ganha para ficar com Marcelino, e o outro é Rubem João, fica João, e o outro Rubem fica Rubem. Ok. Daqui 5 anos, o aluno do Marcelino vai virar e falar assim, não, porque a turma lá de Brasília teve aula com o Marcelino. Eu vou, não, eu nem conhecia esse Marcelino, eu conheci foi o Rubem. Meu professor foi o professor Rubem. Sabe? Então, para mim, um lá na frente chama Yahvé, mas o outro chamava El Shaddai, mas o outro chamava como ele quisesse chamar para lá. Mas, para mim, tudo é o mesmo professor Rubem, entende? Eu entendo que a forma de eu costurar e conseguir construir isso, para mim, é dessa forma. Fora disso, eu tenho muita dificuldade de caminhar com essas perspectivas, sabe? Não, o professor... Deus resolveu tudo com a graça, viu, Benhur? Não é? Tem uma coisa que eu achei, desculpa, que eu achei muito interessante nesse estudo. Eu, assim como o Elias, eu acho que a maioria dos colegas, esses textos me incomodaram demais. Demais, foram textos assim difíceis de ler, né? A gente não vai chegar em um dos tópicos que fala sobre Deus, né? O único Deus desse mesmo livro. Então, foram itens que me incomodaram bastante. Mas, assim, eu, de certa forma, sou muito grata ao professor por trazer isso. Isso me trouxe uma percepção. A primeira coisa é que Deus não mudou a história de Israel para tornar a história desse Deus mais convincente. Então, eu acho isso fantástico, que a Bíblia poderia, se esse texto é posterior, quer dizer, ele poderia ter sido escrito omitindo todas essas possibilidades, dado que nosso Deus é onisciente, ele poderia omitir todas essas possibilidades e todas essas possíveis verdades de Israel, de um povo, com vistas a tornar a sua narrativa muito mais convincente e para o homem, né? No entanto, ele não faz isso. Ele traz a história de Deus se revelando ao homem como foi e com todas as impropriedades dessa história do homem, para que o homem saiba que Deus faz isso e ele faz pelo seu poder, independente de quem nós somos. Então, assim, ler esse texto, de certa forma, para mim, foi assim, poderoso, porque traz uma perspectiva de um Deus que diz para você, ó, é assim, mas eu ajo assim, e eu me revelo e ponto final. E você tem que crer. Gostei, muito obrigada, professor. Amém, eu aceito, amém. Eu aceito. Alguém mais? Levanta a mão. O Elias. Sim, a questão, eu gosto de ouvir esse debate e, ao mesmo tempo, olhar outras fontes, né? E aí fazer uma discussão em torno disso. Mas quando eu olho para a história de Israel, biblicamente,
você vê que o povo de Israel, eles são muito ligados ao nome, eles se preocupam com o nome. O nome na cultura judaica, ele tem uma finalidade. Então, o nome é de acordo, ou seja, o nome, ele leva à identidade do sujeito, não é? Ou seja, aí quando você me traz essa visão nova, aí eu fico a pensar, eu digo, talvez isso pode não fazer sentido, porque eu olho para Israel e vejo algo completamente diferente, biblicamente, me detendo só análise bíblica, certo? Aí, quando eu olho dentro dessa visão aí, eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Talvez seja com o meu conceito. Então, eu quero ver outros autores, porque eu digo, rapaz, eu prego na igreja. Como é que eu vou pregar agora um Deus? E eu vou dizer, eu sempre me aplico ao nome de Deus, a sua finalidade do seu nome. Eu digo, agora estou perdido. Então, eu preciso de outros autores, né, para me contrapor a isso ou ter um novo horizonte, certo? Deixa eu só dizer uma coisa, Elias, assim, ó. E aí isso entra um pouco naquilo que a gente mencionou sobre acho que a gente chegou a mencionar, né, sobre a fenomenologia religiosa, né? Sim. Inclusive, foi bom até falar nisso, porque tem uma obra bem interessante do José Severino Croato, né, que foi um teólogo argentino, falecido há pouco tempo. Ele escreveu uma obra chamada As Linguagens da Experiência Religiosa, publicada pelas Edições Paulinas, em que ele justamente trabalha coisas como a experiência religiosa, trabalha a formação de tradição, a formação de doutrina, os elementos que são utilizados, né, nas narrativas religiosas, o mito, o símbolo, né, a questão dos rituais. É uma obra muito interessante para se compreender do ponto de vista, né, dessas ciências mais de orientação mais social, a fenomenologia, como é que a religião funciona, tá? Então, assim, na religião nós temos no fenômeno religioso, isso também é uma marca da cultura humana, de modo geral. Nós temos aquilo que nós chamamos de tradição, né? A tradição, ela é um conjunto de saberes, de conhecimentos e principalmente de experiências que vão sendo transmitidas e vão ajudando a formar e a preservar a identidade de um povo ou do grupo que preserva essas tradições. Então, cada grupo em seu momento histórico, né, quando recebe essa tradição, vai vivenciá-la ao mesmo tempo olhando para o passado, mas olhando para o presente. E quando o grupo olha para o presente, percebe tensões entre o presente e aquilo que é determinado na tradição. Só que a tradição, ela é sacra, né? A tradição, ela está na base da historicidade desse povo. Então, ela não pode simplesmente ser abandonada, com o risco de esse povo perder a sua identidade. Então, mas o presente coloca novas demandas, coloca novas questões, levanta problemas que a tradição não dá conta, porque, mesmo sendo tradição, é conhecimento passado. Então, o que o grupo faz? Ele atualiza a tradição de acordo com a sua realidade presente, né? E aqui a gente está fazendo está tentando desenhar a coisa de forma sistemática, mas na vida acontece tudo ao mesmo tempo, né? As pessoas na sua experiência de vida não param
para esquematizar racionalmente o lugar de cada coisa. Elas vão vivendo as experiências e utilizando conjuntamente razão e emoção, elas vão alocando essas experiências e com elas formando o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio histórico e existencial. Tá? Então, Elias, a tua função de pregador não precisa mudar diante disso que nós estamos vendo aqui. Até porque o estudo que nós estamos fazendo é um estudo que não é homilético, não é um estudo devocional, né? Mas é um estudo que está tentando compreender os textos e a teologia impressa neles, somente do ponto de vista histórico, do ponto de vista também das relações sociais que podem ter produzido esses textos. E aí eu volto novamente na questão, né? Esses textos para as comunidades cristãs hoje, e foi o mesmo caso das comunidades cristãs que vieram antes de nós em tempos passados, esses textos nos chegam como tradição religiosa. E, como tradição, eles nos chegam também, né, com um conjunto, às vezes escrito, ou às vezes transmitido pela oralidade, e aí o papel da pregação, eles nos chegam com um conjunto de formulações doutrinárias e dogmáticas que condicionam a interpretação e o olhar sobre esses textos. Então, é essa conjugação entre texto como tradição e corpo ou conjunto doutrinário que acompanha a interpretação do texto que caracteriza a vivência religiosa das comunidades cristãs hoje com a Bíblia. E justamente o que interessa para as comunidades cristãs hoje, ou para as comunidades religiosas que lidam com a Bíblia, é de que maneira a Bíblia as ajudará a desenvolverem e viverem a sua espiritualidade, a sua vida cotidiana, a partir de todas aquelas demandas, questões e desafios que o seu momento presente lhes impõe. Então, isso que importa. A história de uma comunidade de fé com o texto, ela ultrapassa o texto enquanto produto meramente histórico. Porque ele nunca foi um produto meramente histórico. Ele sempre foi a base de gestação, acho que a palavra pode ser essa, de gestação na vida de diferentes experiências espirituais. Né, E tanto essas experiências estão condicionadas pelo grupo, se não fosse assim, o judaísmo do primeiro século inteiro tinha virado cristianismo. E não virou. Por quê? Porque as experiências com o texto, o mesmo texto, foram experiências distintas. E deram origem a dois ramos de espiritualidade também completamente distintos. Então, as pessoas na sua comunidade, para elas, certamente não é... para aquilo que elas precisam em termos de espiritualidade, não importa saber, né? Ou não interessa saber, né? Se Javé teve outros nomes, ou se ele se apropriou de nomes de outros deuses, essa coisa toda. O que para elas importa é o texto que elas receberam como tradição. E a partir desse texto, o que é que elas vão fazer na vida? Como é que elas vão lidar com um parente que está doente? Como é que elas vão lidar com uma questão de desemprego? Como é que elas vão lidar com
angústias decorrentes de algum tipo de problema ainda insolúvel, né? Como é que elas vão lidar com a preocupação em relação à morte? Essa é uma das preocupações mais fundamentais que moldam a tradição religiosa, né? Como é que ela vai resolver os problemas conjugais? Então, né, o texto agora, para essas pessoas, ele é uma espécie de catalisador, quer dizer, de elemento de mediação entre elas e as suas demandas e a busca existencial delas pela realidade do sagrado, de Deus, né? E elas percebem, como é comum no fenômeno religioso, elas percebem como fundamento da vida, como aquela origem da qual tudo provém, e na qual elas também poderão buscar as soluções para as questões de vida, né, com as quais elas têm que lidar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Né? Então, mesmo, por exemplo, no âmbito mais, digamos, conservador do cristianismo, você ainda percebe o quanto essa coisa chamada de fenômeno religioso ou experiência religiosa é algo que é condicionado pelos diferentes grupos que fazem esse tipo de experiência. Se não fosse assim, a gente não teria essa quantidade grande de denominações cristãs que a gente tem, né? Aí você vai e senta com um irmão de uma outra igreja. Vocês vão apertar as mãos em relação a uma série de coisas, mas vai ter aquele ponto em que vocês vão dizer, não, a coisa não é assim. Então, quem está certo, quem está errado? A questão não é essa. A questão é que o ponto de divergência aponta justamente para a singularidade de cada experiência religiosa de cada grupo. Por isso a religião é um fenômeno tão diverso e tão plural, assim como a cultura em geral também é, né? A gente tem inúmeras culturas ao redor do mundo, né? Hoje, né? Algumas já têm muito tempo, outras surgiram há pouco, e há também aquelas culturas que a gente só conhece hoje pelos registros que ficaram delas, né? Porque elas já morreram. Mas também a cultura, ela mostra, né, que a experiência humana é uma experiência diversa. E na religião é a mesma coisa, né? Não é diferente. Aaron está com a mão levantada. Então, enquanto Aaron não responde... Rogério levantou a mão várias vezes. Oi, professor. Rogério... Minha internet está lenta aqui. Sim. Está me ouvindo? Eu só queria tirar uma dúvida, porque na parte que coube me apresentar, tem uma frase que eu acho que fala muito nesse nosso debate aqui. Fala que as regras que eram o principal supedâneo, né, da sociedade, elas eram discutidas, anotadas no âmbito familiar, né? O âmbito familiar discutia sobre isso. E como seria agora nos nossos dias para a gente viver isso? Por quê? A gente vive uma sociedade extremamente marcada pela secularização, né? Onde o religioso tornou-se cada vez mais íntimo. E até estava vendo um vídeo esses dias no YouTube que fala que a nossa geração é a geração floco de neve. Eles se acham extremamente especiais, mas ao mesmo tempo se derretem facilmente. Então, qual seria o rumo da religião que eu digo dos dogmas no futuro? Qual o futuro da religião? Porque, assim, se a gente perde esse âmbito e essa discussão familiar, que acredito eu que é o principal esteio religioso, né, de toda a cultura, qual o futuro da religião? Se a gente tornar a religião cientificista, qual o futuro da religião?
Porque eu digo isso, hoje as pessoas já não veem religião como meu pai via, como minha mãe via, como meu avô via. Então, qual o futuro? Quais são os próximos passos? Eu entendo que há demandas existenciais que precisam ser supridas, principalmente numa pandemia, mas qual o futuro do dogma? A minha pergunta é essa. Onde o dogma vai se encontrar futuramente? Ou será que o dogma vai perder tal proporção que não vai ter mais voz no ambiente e diálogo religioso, por exemplo? Eu posso responder ao Aron, Rogério, depois eu te passo a palavra? Na verdade, professor, o meu não é nenhuma dúvida. Lá no começo da fala do Ben-Hur, já há muito tempo, no pretérito já, ele fala sobre o roubo de ídolos, né? Dá o exemplo do roubo de ídolos, e ele fala, eles valorizavam muito o ícone ali, muito mais do que o ouro e a prata do que eles era feito, mas quando fala lá dos ícones, os deuses dos lares, mais do que uma imagem de adoração, se não me falha a memória, aquilo dali conferia também um título de propriedade da terra. Quem tinha aquele deus tinha propriedade da terra. Então, quando você roubava o ícone, você estava roubando a propriedade, né? O direito à terra, o direito à riqueza da família. Uhum. Essas noções de família, né, e de relação com a terra, principalmente nesse âmbito clânico, né, do antigo Israel, tem a ver também com essa questão de solidariedade do clã, né? E aí se mistura também uma noção que é bastante clara no Antigo Testamento, tanto nos textos legislativos quanto em alguns textos proféticos, que é a visão de que a terra não pertence a ninguém, né? A terra pertence a Deus e, por isso, ela não pode ser alienada. Então, é possível, né, que numa realidade, né, de famílias que ainda possuíam, né, uma religião intrafamiliar baseada em outras divindades, né, esse tipo de compreensão já existia, ou ele depois passou a vigorar associado a uma outra divindade, no caso Javé, mas passou também a vigorar no âmbito um pouco mais ampliado ali do clã, né? O clã ele não é igual, ou ele não corresponde à sociedade monárquica, né? Ele ainda é uma sociedade menor em que você estabelece relações de parentesco, né, nos casamentos entre as famílias, e em meio à qual você também compartilha essa compreensão de que a terra é de todos, porque a terra, em última instância, ela é divina, né? Então, quando se fala de a palavra propriedade, talvez ela nem caiba muito nesse contexto. Talvez a melhor palavra seja a herdade, né? No sentido de que a terra ela não pertencia a ninguém, justamente porque ela simplesmente, permanecendo dentro do clã, favorecia que as famílias pudessem ter sempre acesso a ela, né, para garantir a sua subsistência. Quer dizer, quando começa a se estabelecer, aí sim, né, relações comerciais que vão provocar, né, uma reestruturação social em termos de subserviência de trabalhadores, né, que prestam serviço a senhores que começam a acumular terra, aí sim você vai ter processos, né, de endividamento que farão com que, então, essa concepção de terra seja subvertida, né? Isso vai acontecer na monarquia, por exemplo, né? Vocês devem se lembrar daquela história lá da vinha de Nabote, né?
Lembram da vinha de Nabote? Né? O Acabe queria comprar a vinha de Nabote e ofereceu a ele um bom valor em dinheiro, mas o Nabote não quis vender porque aquela era, e ele se pronuncia exatamente dessa maneira, aquilo era uma herança dos seus pais. Nesse sentido de que, na concepção dele, a terra nunca poderia ser vendida, né? Porque a terra não pertencia a ninguém, a terra era divina. E ela era posta à disposição das famílias justamente para dela as famílias usufruírem para obter o seu ganho, né? O seu ganho diário. E aí, quer dizer, e nesse sentido, a atuação de Elias, ela é emblemática em relação à ação de vários outros profetas, como Amós, por exemplo, que vão justamente apontar, principalmente em ambiente citadino e em ambiente comercial, práticas que estavam levando à alienação da terra e fazendo com que os camponeses e os trabalhadores perdessem ou o direito à terra e, consequentemente, a sua liberdade, ou daquilo que obtinham pelo seu trabalho, ficavam com muito pouco, porque a maioria ou era entregue para a tributação do Estado, ou era entregue para ofertas religiosas nos templos, ou era roubado em relações comerciais em que, e Amós fala sobre isso, né, em que comerciantes desonestos, eles adulteravam balanças e medidas com o objetivo de vender menos ou vender produto de má qualidade e ganhar mais. Então, os profetas como Elias, como Amós, como Oséias, Isaías, eles vão começar a apontar precisamente essa injustiça ligada, né, à terra em Israel, que talvez já de muito tempo era considerada, né, como um presente divino e que, por pertencer à divindade, não deveria ser de ninguém, não poderia ser, portanto, alienada, né? Mas alguns processos sociais nos quais estavam envolvidos o comércio e o Estado, e às vezes a religião também, em alguns momentos, principalmente durante o período monárquico, começaram a fazer com que pessoas caíssem em situações de endividamento, porque já não podiam corresponder a essa dinâmica social imposta por uma sociedade na qual agora vigora o comércio e vigora também o tributo. Tá? Em relação ao que você, Aaron, colocou, só um pouquinho aqui, caiu meu fone. Existe um equívoco, né, no que se refere à presença da religião na modernidade, de se achar que a modernidade provocou o quase desaparecimento da religião. Pelo contrário, né, a religião, enquanto fenômeno social e cultural, ela nunca, em momento algum da história, ela desapareceu do horizonte de vida das sociedades ao redor do mundo. No Ocidente moderno, o que aconteceu foi que a religião precisou se adaptar a uma nova configuração social na qual agora ela não ditava as regras. Mas desaparecer, a religião não desapareceu, né? E, mais ainda, a religião também não perdeu a sua função social. Ela permanece atuante na sociedade nas mais variadas frentes. Né? Você continua tendo os serviços hospitalares, escolares,
e de outras ordens que são ligadas ao âmbito religioso, né? As pessoas também continuam procurando a religião, principalmente com a emergência, né, do pensamento moderno. As pessoas continuam procurando a religião como um verdadeiro bálsamo para lidar com as suas angústias e com as suas crises, né? Então, Aaron, o que eu diria é que a religião, primeiro, ela não pode negar, ou ela não pode simplesmente ignorar o fato de que, com a modernidade e com o advento, né, da razão como elemento determinante de conhecimento do mundo, nós chegamos a um estágio na sociedade que não dá para voltar atrás, ele é irreversível. Então, as pessoas já sabem, né, que o universo funciona a partir de leis físicas, as pessoas já sabem, né, que o corpo humano ele é uma verdadeira máquina orgânica, né, que responde a processos físico-químicos, né? As pessoas já sabem, né, que a natureza possui, né, determinados ciclos e ordens e leis, e a razão humana já tem descoberto bastante coisa em relação a isso, né? Então, as pessoas também já sabem que não dá para ignorar a percepção científica, as descobertas científicas a respeito do funcionamento do universo, da sua origem e também da própria origem do ser humano. Então, nós estamos numa sociedade marcada pela modernidade que não dá para voltar atrás, né? Por outro lado, mesmo esta sociedade moderna, que é composta por seres humanos, continua composta por este ser humano que, desde sempre, olha para si mesmo, se percebe diferente da natureza, e diferente da natureza está sempre à procura do seu lugar. Todos os seres da natureza, sem exceção, desde o momento que nascem até o momento que morrem, conhecem perfeitamente o seu lugar na cadeia da existência, exceto o ser humano. O ser humano nasce sem saber para onde vai e morre inacabado. Né? Para quem de vocês aí gosta de música pop, eu lembro lá a música do U2, né? I still haven't found what I'm looking for. Né? Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, né? Que descreve exatamente com esta frase o que é o fenômeno humano. É um ser cuja a existência é determinada por uma busca contínua. Busca de sentido, busca de lugar, busca de compreensão. E é por conta dessa busca incessante que certamente a religião e a arte sempre terão lugar na sociedade. Agora, à medida que as sociedades vão se modificando, a religião também vai, assim como a cultura também vai. Então, Aaron, o futuro da religião vai depender da maneira como a religião souber ou não se ajustar às mudanças sociais, né? Mudanças que, em alguns casos, começaram nela mesma, né? O Lutero, por exemplo, ele não tinha noção do movimento cultural que ele iria causar quando ele começou a dizer que, para se aproximar de Deus, não precisava de clero e nem de instituição. Bastava saber ler e ter a Bíblia na mão. Quer dizer, isso aí foi
uma explosão em termos de transformações culturais que depois transformaram a sociedade de um modo que Lutero e seus companheiros certamente não tinham nem ideia de onde isso iria parar, né? Então, quer dizer, se tem alguém para culpar pela modernidade, a culpa é da igreja, né? Não só da igreja, mas a culpa é da igreja e também de outros elementos da sociedade que cooperaram para que a sociedade ocidental se transformasse da maneira que se transformou, né? E como toda transformação social, isso trouxe coisas positivas e trouxe coisas negativas, né? Mas desde que o ser humano habitava em cavernas, a coisa sempre foi assim e continuará sendo. E no caso da religião, ela vai continuar existindo, né? E vai se adaptar das mais diferentes maneiras, né? Às vezes em fechamento completo, como é o caso dos grupos fundamentalistas, às vezes por meio da atualização das suas tradições, né? Então, eu não me preocuparia com o futuro da religião. A religião tem um futuro garantido, né? Afinal de contas, ela já está aí desde que o ser humano existe sobre a Terra, né? Na verdade, quando o Homo sapiens despertou para si mesmo e para o mundo, a religião apareceu. E ela está aí desde então. E provavelmente a religião só vai desaparecer se, caso o ser humano não tenha achado um meio ou desenvolvido tecnologia para escapar desse planeta, né, e para colonizar outros, a religião vai desaparecer quando o Sol virar uma gigante vermelha daqui a alguns bilhões de anos e engolir tudo ao seu redor, inclusive o planeta Terra, né? Aí sim vai acabar o ser humano e, consequentemente, a religião vai acabar também. Mas eu não me preocuparia com o futuro da religião, não. Acho que o mais provável é que a religião continue, né? Muito bem. Tem algumas pessoas que estão na vez aí, acho que é o Davi, né? Davi primeiro. Isso, de fato, eu não me preocupo com o futuro da religião, não, professor. Eu me preocupo com o que eu prego. Uhum. Eu acho que a sua explicação, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista histórico, como você colocou, essa construção dos deuses até chegar onde nós chegamos, ela não é simples e não é fácil para quem se utiliza do púlpito todos os domingos, porque isso, ao meu ver, não é algo tão simples, e isso, ao meu ver, também não satisfaz, principalmente das mentes que nós temos hoje, se eu chegar para o meu público no próximo domingo e dizer que Deus muda, que ele não foi o mesmo ontem, e ele pode sofrer uma mutação daqui a um tempo, inclusive com outros nomes, e ele pode se adequar a uma realidade, inclusive cultural, e que toda a nossa construção veterotestamentária ela estaria em xeque, uma vez que a ideia que nós temos de um Deus único que não tem princípio, que sempre foi eterno, eu acho que isso confronta diretamente com o nosso discurso homilético. Ele confronta muito com a nossa interpretação bíblica, porque isso vai ter uma repercussão, vai reverberar, vai gritar na nossa concepção, porque eu confesso ao professor que eu acho que não seria leal da minha parte ensinar uma coisa que de fato não foi. Se não é assim, se essa construção teológica da qual nós nos envolvemos e acreditamos, se ela não foi assim, eu pelo menos não teria coragem, eu entregaria os pontos, eu chegaria e dizer, olha, eu não tenho convicção disso, isso para mim não é verdade, porque essa construção não se deu assim
o nosso discurso não se coaduna com aquilo que a ciência tem dito com relação às interpretações, às novas hermenêuticas que têm acontecido. E eu chegaria a concordar com um amigo que falou há muito tempo, ele disse que a Bíblia tinha que ser só o Novo Testamento. Talvez seja, de fato, uma verdade. Talvez para nós seria, de fato, desprezar o Antigo Testamento, por essa construção que a gente não tem essa certeza, e centralizar a nossa palavra naquilo que é o Novo Testamento, e a Bíblia do crente, a Bíblia do cristão, seria somente do Novo Testamento, que é, de fato, aquilo que prega a pessoa de Jesus Cristo. E uma outra coisa que eu acho também conflitante, e não acho que bate, é essa questão da religião se adequar à modernidade, ela tomar uma nova roupagem da modernidade, se adequando aos novos desafios. Eu acho que o homem de hoje ele é muito capaz para fazer essa diferença do que ele vai acreditar. Eu acho que não é uma coisa tão simples, que vai além, de fato, da nossa compreensão. Só essa observação. Eu queria só acrescentar aqui com o pastor Davi, até para ficar igual a ele, eu fui para a praia também junto com ele. Será que essa divisão, essa constante do conteúdo teológico, e até ao ponto da gente chegar, como o Davi colocou, o que vale, talvez o que viesse a valer é o Novo Testamento, será que isso não é pensado desde lá para gerar esse esvaziamento e levar a gente a deixar o Velho Testamento, que já nem está mais sendo chamado de Velho Testamento, mas de Bíblia hebraica, né, para fazer uma cisão mesmo entre a origem e o que a gente tem hoje, né, para que a gente perca o pano de fundo histórico e pare de olhar o Velho Testamento, comece a olhar a Bíblia hebraica como a história de uma religião totalmente à parte da que a gente vive hoje do cristianismo, né? E porque aí, se chegar nesse ponto, daqui a pouco o próprio Novo Testamento não vai valer, né? E aí só parte do Novo Testamento e a gente cai dentro de uma linha teológica mais voltada para o liberalismo e o esvaziamento pleno do que é a palavra de Deus, né? É o fatiamento, né? Porque se de fato as coisas são assim, não há sentido, o discurso ele se esvai, vai haver um esvaziamento, o buraco é muito maior, a abertura é muito maior, porque muito do nosso discurso que é pautado do Antigo Testamento, ele cai em desuso, ele cai na própria credibilidade, ele se esvai e você acaba percebendo que é uma história de um povo que nada tem a ver com o cristianismo. E aí a gente não vai levar em consideração que o Antigo Testamento fala do Messias, que o Antigo Testamento ele prepara o Messias. Todo esse discurso, ao meu ver, parte dele, ou se não na sua totalidade, ele se esvai, ele cai em descrédito. E nós passamos a deixar de olhar para um povo que, de fato, nada tem a ver, que, de fato, a igreja, do ponto de vista cultico, a igreja do Novo Testamento nada tem a ver com a adoração no Antigo Testamento. Eu, inclusive, prego isso na minha igreja. É muito distante uma coisa da outra. Eu falo, inclusive, domingo eu preguei sobre isso. O distanciamento é muito largo, é muito gigantesco. Não há como a gente estar trazendo alguma semelhança, ainda que alguns vejam e alimentem algumas semelhanças, e talvez até haja semelhança, sim, mas isso é uma coisa complicada, realmente, para quem prega, para quem fala da verdade, um Deus que não muda, um Deus que foi ontem o mesmo e será, um Deus que eu não mudo, eu sou o mesmo, não há outro. Então, todo esse discurso, ele passa pela nossa reflexão. Quando a base é corroída, a gente fica sem estrutura, né? Professor... Só apimentando um pouco mais, eu percebi que quando o senhor fez uma alusão ao povo de Israel, e aí eu não sei se o senhor traça Israel e hebreu como sendo o mesmo povo, né? Porque diante assim, de tantos contextos históricos e aprofundamento nesses desdobramentos, eu não sei até que ponto é o que é e o que não é.
no sentido de definições e conceitos científicos, naqueles dois horizontes que o senhor colocou. Mas uma outra questão que eu não vi e que eu queria colocar é, por exemplo, uma teoria de que existia a sociedade pré-Adão, né, pré-adamismo, que eu acho, né, que fala, né, e que, na verdade, Deus começou o povo dele em Adão. E aí, quando o senhor fala, por exemplo, sobre Enoque, neto de Adão, eu já começo a pensar assim, será que esse aí é o que já seguiu? Porque eu estou entendendo que a administração que o senhor está trazendo, o curso que o senhor está trazendo, ele traz um conhecimento teológico que necessariamente não estabelece vínculo com a minha fé. As pessoas vão estudando, vão perquirindo cada vez mais, e aí vão desdobrando. Então, a preocupação já não é sustentar só aquela relação da fé pela fé, e tendo a fé assim como acreditar numa coisa que não se vê, mas que se acredita, né? Mas no aprofundamento mesmo, que lá na frente confirmaria essa fé quando ele fechar com o que a fé anuncia. Mas o que eu estou entendendo, só está nos trazendo um processo, né? Que aí que veio, passou para cá, e teve uma reunião, e não sei o quê, e um foi para cá, outro foi para lá, e um chamava por um nome, outro chamava por outro. Esse é o processo. Mas eu não sei se o senhor vai abordar, ou se isso também já não abordou, porque já não interessa, isso já está de fora, essa história dessa sociedade anterior a Adão, e que em Adão, na verdade, teria começado a história do povo hebreu, e não necessariamente a história da humanidade. E aí, quando o senhor falou, por exemplo, sobre o Homo sapiens, que iniciou a religião com ele, eu fiquei sem entender se o senhor estava se referindo o início da religião como sendo esse marco com Adão, né, no contato com Deus ali e Adão, ou se o senhor está se referindo a Homo sapiens como essa sociedade como um todo anterior a Adão, ou não, você entendeu? Só para incrementar, porque eu sei que o senhor vai fazer uma explicação agora ampla diante das colocações, e se o senhor puder, contempla isso aí para nós também. Por favor, obrigado. De repente, só dar a vez para o Jair, né? E aí, quem sabe a gente une tudo, né? Professor, eu não vou entrar nessa crise, não. Eu ia falar de outra coisa para ligar. Eu ia falar, só para ter ideia do que eu ia comentar, de respeito ao meu tema. Eu gostei muito quando o senhor falou aí da questão da distribuição de terra, e eu já tenho, até porque também sou colega da Marinésia de economia, economista, e vejo que eu trato da questão da desigualdade, como a terra é errônea, e na minha matéria que eu queria apresentar hoje, exatamente a formação das aldeias, o crescimento da cultura, até a questão da economia, isso de valores mais ricos aos pobres, eu fiz respeito ao meu trabalho. Então, prefiro que o senhor elucide aí essa questão. Eu fico pensando muito no que Jesus disse, que eu vi foritas antigos, mas eu, porém, vos digo. Então, acho que isso é um esteio para mim. Só aproveitando, Jair, o professor Carlos Dreyer, o professor aqui da casa, talvez vocês conheçam ele, eu acho que ele já deu aula no Minter, né? Não sei dizer ao certo, mas ele foi professor da casa até 2015, né? Ele foi, inclusive, meu orientador do mestrado e parte do doutorado. Ele reuniu numa coletânea, né, alguns artigos que ele escreveu justamente sobre essa questão da família, da família israelita, do direito nas aldeias, da terra e tudo mais. Então, depois eu posso passar direitinho os dados, né, da obra, e aí, pelo que eu entendi do que você disse, talvez seja útil aí para a tua pesquisa, tá? Eu posso passar no grupo ali depois. Agradeço muito. Professor, uma última pergunta antes de o senhor entrar nas outras ponderações. Nós vamos ter intervalo? Que horas que é o recreio? Vamos fazer agora, então. Depois a gente volta. Podemos fazer agora?
O Benhur está falando, mas eu tá com o microfone desligado. Uruguai. O café está cheirando lá na cozinha. Ah, então vamos eu fazer convido todos aí que aceitarem, viu? Não estou na praia, não, estou aqui em Belo Horizonte, então a gente toma junto. O Benu, não convida não, que eu estou pertinho de você, viu? Pode vir, pastor. Será bem-vindo. A gente só foi mais rápido café. Olha, e o Uber me leva aí rapidinho também, viu, Benhur? Com certeza. Se alguém quiser, pode vir tomar café aqui também. Pode vir aqui tomar café.